Galera, olha só, dando sequência aqui na temporada de resultados do segundo trimestre de 2020, hoje eu vou comentar sobre os resultados da Minerva Foods. Ticker de negociação é BIF3, então bem intuitivo aí o nome. Então nós vamos começar aqui pelos destaques, né? Então a empresa coloca aqui que o fluxo de caixa livre do segundo trimestre de 2020 foi positivo, 10º trimestre consecutivo de fluxo de caixa livre positivo, isso é bem interessante. Lucro líquido foi de 253 milhões. A alavancagem líquida, né, o endividamento do segundo trimestre de 2020 é de 2,6 vezes EBITDA, né, a dívida líquida sobre EBITDA. A empresa menciona aqui que a receita líquida alcançou 4,4 bi, crescimento de 9% em comparação ao segundo trimestre de 2019. E aí ela menciona também que o EBITDA foi o maior registrado pela companhia em um segundo trimestre, crescimento de 62% em relação ao segundo trimestre de 2019, e a margem EBITDA recorde de 13,5%, expansão de 4,5 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2019. Esses são os destaques. Então eu tenho aqui alguns destaques de mensagem da administração, que é bem interessante a gente entender qual que é o cenário do setor, né? Então, a empresa menciona que a Minerva termina a primeira metade de 2020 com sólida performance operacional e financeira, encerrou o segundo trimestre com lucro líquido, né? Reflexo aí da disciplina financeira e do modelo de administração de risco e pilares fundamentais da gestão. É um dos pontos que eu admiro bastante na Minerva, é essa disciplina financeira e a administração de risco da companhia, depois eu vou mencionar um pouco mais pra frente. Então, primeiro trimestre de muitos desafios, né? Por conta do coronavírus. O destaque, eles mencionam de novo, né? O modelo de gestão de risco, disciplina de capital e gestão conservadora de caixa. Eles mencionam sobre os fundamentos do mercado de carne bovina, que tá bem atrativo para os exportadores da América do Sul. Existe um desequilíbrio de oferta e demanda, e a demanda global por carne bovina tem aumentado bastante, principalmente nos Estados Unidos, Rússia, Arábia Saudita, Tailândia. E também eles mencionam da questão da peste suína africana na China, né? Peste suína africana na China, que impulsiona a demanda por proteína animal, principalmente os exportadores aí da América do Sul. Então esse apetite ao mercado asiático por carne bovina, né? Aumenta a demanda principalmente da China, que hoje já representa 40% das exportações da empresa. Eles mencionam também uma demanda forte na Indonésia e na Malásia, crescente demanda. E eles mencionam aí que as perspectivas continuam bastante positivas, principalmente por causa dessa demanda, questão da peste suína lá na China, e também por conta também de uma inovação que a empresa tem feito, né? Entrando aí no mercado de comércio eletrônico e marketplace, que é o que tem bombado aí na bolsa, né? Então vamos só aos destaques aqui de resultados, né? Então o abate total de animais diminuiu um pouco, né? Em torno de 12% em comparação ao segundo trimestre do ano passado, 0,5% acima do que o primeiro trimestre. O volume total de vendas caiu 15%, 12% na comparação do primeiro trimestre. Receita líquida, como eu mencionei, né? Subiu 9% e sobe 5,5% em comparação ao primeiro trimestre. EBITDA sobe 62% em relação ao ano passado, 54% em relação ao trimestre. Margem EBITDA bem positivo, né? 13,5%, subindo 4 pontos percentuais, 4,5%. Dívida líquida 2,5%, 2,6%, como eu mencionei, em relação ao EBITDA, diminuindo aí 1,2 ponto percentual, tá? Lucro líquido de 253 milhões, ela tinha fechado com prejuízo o ano passado e caiu um pouquinho, né, 6,5% mais ou menos em relação ao primeiro trimestre, tá? Com relação aos resultados por divisão, tá? Então, abate, divisão do Brasil, tá? Então, por conta do atendimento aí às normas de combate ao Covid, a empresa teve que diminuir um pouco a sua capacidade instalada, né? Então, reduziu. Eu até destaquei aqui com uma seta, por isso que diminui o volume de abate, o volume de vendas, embora a receita líquida tenha aumentado, porque é uma receita dolarizada, né? Então o dólar se valorizou perante o real, então naturalmente ela começa a ter mais receita, embora a capacidade instalada tenha diminuído, a utilização da capacidade instalada tenha diminuído, mas isso volta, né? Então é só uma questão pontual. A Athena Foods, que é a divisão de negócio da América do Sul, né? Teve uma diminuição no primeiro trimestre de capacidade instalada, aumentou de novo, então conseguiu manter bem aí a companhia. No consolidado teve uma diminuição, né? Então também é mais por conta do impacto do Covid aí, tá? Receita bruta por divisão, isso aqui é interessante a gente olhar, né? Quando a gente olha Brasil, né? Teve um incremento de 15% na receita, mercado externo representa 73% da receita da exportação do Brasil, né? Aliás, da receita da divisão do Brasil, a exportação é 73%, aumento de 25% nas exportações em relação ao ano passado, tá? Menciona também a questão da demanda crescente de carne bovina, principalmente no continente asiático, né? A Ásia é responsável por 50% das exportações. Quando a gente olha o mercado interno, 27,5% é o volume, a representatividade do Brasil, tá? Quando a gente olha
Atena Foods, que é Paraguai, Argentina, Uruguai, Colômbia e distribuição no Chile, teve um aumento de 13%, né? Também, mercado externo bem representativo, 77%. Teve um incremento de exportações de 14,5%. Também, eles mencionam a forte demanda por carne bovina na China, né? Representa 42% das exportações da América do Sul. Mercado interno, 23%. Beleza? Tem a divisão de trading também, que é bem pouco representativo, né? Que é basicamente a exportação de gado vivo e trading de proteína. Eles têm uma energia aqui também, revenda de produtos, mas é bem pouco representativo. Mercado externo, 50%, mercado interno, 50%. Então, basicamente, é só para mencionar isso para vocês. Com relação às exportações, né? O market share da Minerva continua aí como a principal exportadora do continente de carne bovina. Market share de 18%, então manteve aí o market share, tá? Com relação ao resultado financeiro, isso aqui é bem interessante a gente olhar, tá? Muitas empresas que têm dívida em dólar, como é o caso da Minerva, e que é exportadora, eles justificam muitas vezes resultados ruins por conta da variação cambial. E você vai perceber que quando a empresa faz uma administração efetiva da sua exposição cambial, a empresa consegue neutralizar isso, e é um dos pontos que eu gosto bastante da Minerva. Então eles mencionam, né, que o resultado financeiro líquido foi negativo de 200 milhões de reais por conta da desvalorização do real frente ao dólar. Então eles têm uma dívida em dólar, então naturalmente ela ficou mais cara. Impacto negativo não caixa de passivos financeiros de 147 milhões, como eles mencionam aqui. Só que olha que interessante, eles mencionam que a política de hedge deles, que é a proteção contra essa variação cambial, apresentou um ganho financeiro de 226 milhões. Ou seja, os instrumentos de proteção cambial foram muito efetivos. Então, no final do dia, o resultado financeiro líquido da companhia foi basicamente as despesas, o net, né, entre as despesas financeiras e receitas financeiras, que é o que tem que acontecer de fato na companhia, né? Se ela tem uma dívida, ela deveria ter o resultado financeiro afetado por despesa financeira e não por variação cambial, porque ela consegue neutralizar isso por conta do hedge, né? E isso é bem interessante com relação à Minerva. Fluxo de caixa, eles mencionam, né, que o fluxo de caixa das atividades operacionais totalizou 711 milhões de reais, então, embora tenha tido uma variação negativa aqui do capital de giro, né, de 200 milhões, então, mesmo assim, a empresa conseguiu gerar um caixa positivo. Fluxo de caixa livre, que é o fluxo de caixa operacional menos os investimentos que a empresa fez, né? Então, teve uma diminuição, né, de 600 milhões de reais, também por conta do capital de giro, que acaba influenciando, mas fluxo de caixa livre positivo bem interessante. Estrutura de capital da companhia, né? Então, a posição de caixa da companhia de 7 bilhões de reais, eles mencionam, né, que é o maior nível já registrado e suficiente para a empresa quitar todas as dívidas até 2026. Cerca de 77% da dívida bruta está em dólar, então é bem importante a empresa fazer hedge. E eles mencionam, né, que a política de hedge mantém redeada aí pelo menos 50% da exposição cambial de longo prazo. Obviamente que a empresa acaba tradeando câmbio, né? É normal dessas empresas exportadoras, eles operam bem câmbio. A Minerva é uma das empresas que melhor opera câmbio. Então eles mantêm uma exposição cambial ainda no balanço e eles têm ganhado dinheiro com isso, tá? Alavancagem, como eu mencionei, dívida líquida EBITDA do 2,6 vezes, é um pouco acima do que eu gosto mais ou menos de 2,5 no máximo, mas a empresa tem diminuído essa dívida aí, então é interessante. O que é importante dizer, né? Praticamente toda a dívida quase lá em 2026, né? Então dívida bastante de longo prazo. Investimentos da companhia, então ela continua fazendo investimentos tanto de manutenção quanto de expansão. Ela deu uma diminuída nos investimentos de expansão, mas pode ser alguma coisa pontual aí por conta do Covid, né? Preservar o caixa. Então esse foi o resultado da Minerva, resultado bom, né? Resultado bem positivo, eu gostei. Eu tenho acompanhado Minerva já tem um tempo e eu tô bastante satisfeito aí com o que eu tenho visto da administração. Vamos olhar a empresa aqui no mercado, como é que tá? Então esse aqui é o Status Invest, né? Então eu puxei o gráfico aqui o gráfico de um ano, então você vê que a empresa deu uma esticada aqui, voltou no Covid, já voltou praticamente para o patamar, né? A empresa está sendo negociada a praticamente 10 vezes lucros, 6 vezes EBITDA, 7 vezes valor patrimonial, quase 8 vezes valor patrimonial. Tem um crescimento de receita nos últimos 5 anos de 20%, então é bem positivo. Esse nível de EBITDA me agrada, né? Só que assim, eu acho que hoje não tem tanto desconto. Eu me animaria a entrar em Minerva aqui no fundo do poço aqui, quando chegou lá em março. Eu acho que agora já voltou, né? Não tem mais tanta margem de segurança. O negócio de frigorífico é bem difícil, né? Mas eu vejo que a empresa tem feito um bom trabalho, resiliência aí nos resultados, uma boa gestão de risco, boa gestão de caixa e da situação financeira. Então eu acho que pode sim ser uma boa empresa considerando
essa análise mais macro, né, da demanda na Ásia. Então pode fazer sentido, mas eu acho que nesse preço aqui não me agrada não. Eu vou esperar aí ver se chega uma melhor oportunidade. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeu!